Boa noite, queridos alunos do curso de Pedagogia do primeiro e segundo semestre Flex. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Comunicação e Linguagem, a aula 3, que é sobre noções gramaticais e ortográficas. Bom, eu sou a professora Andressa e a aula de hoje, então, vai consolidar alguns conceitos necessários e que a gente acaba relembrando e precisando relembrar ao longo da nossa vida, e principalmente nas questões de produção de texto e leitura. Então, essa aula vai ser bem produtiva, vocês vão conseguir relembrar alguns conteúdos essenciais para a escrita e para a prática social e docente de vocês. Então, eu convido agora todos a acompanharem os objetivos da disciplina. Primeiramente, então, nessa aula, nós vamos realizar a definição do termo gramática e os tipos existentes. Então, quando a gente fala em gramática, a gente sempre pensa naquela definição da gramática tradicional, mas ela não é a única forma, né? Nós temos outras abordagens, então eu vou apresentá-las para vocês. Vamos também conceituar o termo ortografia, que também é um item essencial à língua portuguesa. E, por fim, nós vamos abordar aspectos gramaticais que devem ser observados na construção do texto. Então, eu fiz uma seleção de elementos ortográficos e gramaticais que dão conta justamente sobre esses conteúdos que acabam aparecendo muito na escrita, porque vocês vão perceber que na fala as palavras e os itens selecionados não têm realmente muita diferença, mas que na hora da escrita nós precisamos mesmo relembrar os conhecimentos linguísticos para realizar esse aprofundamento. Já deixo uma orientação para vocês, que são vários conteúdos gramaticais e ortográficos, mas é claro que não vamos dar conta de todos por conta do tempo da aula e ao longo da nossa discussão. Então, eu já deixei, não sei se vocês já viram, tem um fórum novo que eu abri hoje, que é justamente uma proposta para discutir a questão da gramática e também para vocês colocarem dúvidas que não venham a ser sanadas pelos conteúdos que eu selecionei. Então, fiquem tranquilos que mesmo os conteúdos que eu não abordar aqui, vocês terão esse momento particular para nós continuarmos essa discussão aí ao longo dessas 2 semanas. Vamos começar, então, realizando esse primeiro momento, que é pensar mesmo na língua portuguesa, de onde ela vem. Acompanhem comigo. Bom, a língua portuguesa no mundo, então. Primeiramente, né, eu já devo ter dito para vocês, mas de qualquer forma, a língua portuguesa ela vem do latim. O latim vem do sânscrito e, num segundo momento, nós temos então a língua portuguesa, a língua francesa, a língua espanhola, italiana, essas línguas que são consideradas línguas latinas. Então, quando a gente vai aprender uma nova língua, nós temos muito mais facilidade em aprender essas línguas latinas, né, espanhol, italiano, francês, do que de repente um inglês ou um alemão, justamente por conta da estrutura da língua. A estrutura do espanhol, a estrutura do italiano é a mesma estrutura da língua portuguesa, o que vai modificar o vocabulário e as formas fonéticas, as formas de pronunciar. Então, por isso que nós temos realmente essa facilidade ou dificuldade, dependendo aí da língua e de onde ela vem. O português é a língua oficial de Portugal, do Brasil e dos países que foram colônias portuguesas: Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor. Então, nós temos aí uma quantidade até grande de países que falam a língua portuguesa. Claro que elas existem, em cada uma delas existem as suas variações e os seus usos específicos, mas a estrutura e a origem é a mesma. E a língua portuguesa é a 5ª língua mais falada do mundo, superada apenas pelas línguas chinesa, inglesa, russa e espanhola. Então, claro que a gente tem que considerar a quantidade de habitantes, né? Então, óbvio que a quantidade de habitantes que falantes da língua portuguesa são menores, mas até mesmo outros países, como os Estados Unidos e alguns países europeus, já vêm incorporando o ensino da língua portuguesa.
principalmente por conta das multinacionais que adentraram o país, por conta da quantidade de recursos naturais que nós temos a ser explorado. Então, tudo isso reflete-se no uso da língua e nessa necessidade, então, da língua portuguesa ser conhecida. Também é considerada uma das línguas mais difíceis, até seus próprios falantes acabam dizendo isso, porque acham que não sabem língua portuguesa. Bom, gente, todos nós somos falantes de língua portuguesa, então nós sabemos a língua. O que muitas vezes nós temos domínio ou não é o sistema linguístico da língua portuguesa. Então, é nesse sentido que a gramática, que essas estruturas linguísticas vêm sendo incorporadas, então, na escola, para que a gente tenha conhecimento dessa estrutura e dessa norma que é criada principalmente para a escrita. Vamos continuar com a discussão? Falando agora sobre as gramáticas, então, nós temos vários tipos de gramática, mas eu selecionei três modalidades que são frequentemente utilizadas na prática discursiva e principalmente na observação da língua. A primeira delas é a gramática normativa, que é aquela que busca a padronização da língua, estabelecendo as normas do falar e escrever corretamente. Costuma ser utilizada em sala de aula e em livros didáticos, ou seja, essa gramática normativa é a nossa gramática tradicional, aquela que é utilizada frequentemente em sala de aula para trabalhar esses conteúdos sistemáticos da língua. No segundo momento, nós temos também a gramática descritiva. Essa gramática descritiva, ela vai priorizar a descrição dos fatos da língua, com o objetivo de investigá-los e não de estabelecer o que é certo ou errado. Enfatiza o uso oral da língua e suas variações. Então, a gramática descritiva, ela vem num sentido de descrever, de observar a língua falada, a língua em uso. Então, observar as variações, sejam regionais, sociais, históricas, e como que isso está relacionado a essa prática cotidiana, como que a fala se constrói, como que os fonemas são construídos. E aí nós temos uma terceira abordagem da gramática, que é a gramática internalizada. Essa concepção percebe a gramática como o conjunto das regras que o falante de fato aprendeu e das quais lança a mão ao falar. Surge da construção progressiva de hipóteses sobre o que seja a linguagem e de seus princípios e regras. Então, essa última gramática, na verdade, é uma prática que nós devemos realizar em sala de aula ou na prática social, que é essa abordagem de ter o conhecimento da gramática tradicional e a descritiva também, e aí, num segundo momento, realizar as reflexões necessárias para abordar esse conteúdo gramatical na forma em que a situação comunicativa solicita. Então, se numa situação comunicativa não é necessário usar a gramática, nós utilizamos essa internalização do saber para selecionar ou não esses recursos, ok? Vamos prosseguir com a discussão? Bom, falando agora um pouquinho sobre a questão da competência gramatical. O que seria isso, então? É a capacidade de compreender e expressar significados, expressando e reconhecendo frases e orações bem formadas de acordo com esses princípios. Então, a competência gramatical consiste em dominar essas frases, essas orações e os conteúdos relacionados a essa construção e ao efeito de sentido. Vamos agora à nossa próxima definição, que é ortografia. Além da gramática, nós também temos um item muito importante na língua portuguesa, que é a ortografia. A ortografia, que vem do grego correto, mais escrever, então é o emprego correto das letras. Então, fundamentalmente, quando a gente fala em regras gramaticais, em competência gramatical, nós estamos pensando em todos os elementos que estão na escolha da sintaxe, né, da oração, da frase, da palavra, do texto. Agora, quando se refere à unidade palavra e como que ela se escreve corretamente, aí nós estamos nos referindo à ortografia. Os dois conteúdos são essenciais à prática social cotidiana e, principalmente, a ortografia está relacionada ao uso da língua na forma escrita. Bom, para encerrar esse primeiro momento de discussão, eu proponho então a nossa primeira atividade. Acompanhem comigo.
Vocês vão observar o texto a seguir e apontar quais são as diferenças e semelhanças que há com a língua que utilizamos hoje. Então, olhem lá o texto que eu vou acompanhar a leitura com vocês. All alone as you look through the door, nothing left to see. If it hurts and you can't take no more, lay it all on me. No, you don't have to keep it under lock and key, 'cause I will never let you down. And if you can't escape all your uncertainty, baby, I can show you how. Let my love in, lay your heart on me. If you're hurting, you can lay it all on me. You can lay it all on me. Voltamos então, pessoal. Obrigada por todas as contribuições. Já vi que todos já iniciaram a aula com bastante atenção, bastante cuidado para realizar as atividades. Então, eu selecionei alguns comentários que acabam trazendo, então, essas questões sobre o texto apresentado.
Januária, Minas Gerais, apresentou alguns exemplos das mudanças. Deus, que era escrito com O e agora é utilizada a letra U. Aclamação, que nós tínhamos a duplicidade da letra C. E proibidas, que antes era escrita com um H antes do primeiro I. Então, trouxe alguns exemplos dessas mudanças. Governador Valadares, Minas Gerais, diz que a turma percebe que tem diferenças nas escritas. Muitas já sofreram alterações. A semelhança seria a estrutura do texto, o parágrafo. Exatamente, a estrutura do texto, essa sintaxe, então a gente continua, né, mantendo a mesma ordem dos elementos, mas a questão da escrita dessas palavras, realmente a gente acabou perdendo algumas questões. Vitória da Conquista, Bahia, diz que é notória a mudança na escrita de algumas palavras, porém, há compreensão na leitura do texto. Claro, né, as palavras ainda são escritas em língua portuguesa, claro, houve essa transformação da língua, mas os significados ainda permanecem. E Uberlândia, Minas Gerais, diz que muitas mudanças ocorreram na forma gramatical das palavras. Bom, aqui também traz essa questão justamente da forma de escrever, a ortografia dessas palavras. E Petrópolis, Rio de Janeiro, a nossa última contribuição, diz que algumas palavras perderam letras, porém o significado e o som continua o mesmo. Então, realmente, a pronúncia de algumas palavras acabam saindo da mesma forma, já que a ortografia acaba impactando um pouquinho mais. Bom, pessoal, primeira atividade realizada, então agora nós vamos dar sequência, então, com as questões, né, as dúvidas gramaticais e ortográficas que eu selecionei para vocês. Vamos lá? Acompanhem comigo a primeira delas. Vamos começar, então, com uma dúvida recorrente, que é o uso do mal com U e o mal com L. Então, nós temos aqui duas formas frequentemente utilizadas e que podem gerar dúvidas. Claro que na fala, esse uso aqui, ele é indiferente. Por isso que eu falei que vocês vão reparar nisso, que realmente são questões específicas da ortografia, mas que a gramática acaba interferindo, por isso que é importante a gente retomar alguns conceitos. Por exemplo, quando utilizar mal com L e quando utilizar mal com U. Primeiramente, vamos entender o que são essas duas palavras. Eu trouxe para vocês, então, um exemplo que diz: faz mal à aula o mau comportamento do aluno. Então, eu utilizei aqui o primeiro mal com L e o segundo mal com U. Primeiramente, nós temos que entender que o mal com L, ele é um advérbio. O advérbio é o quê? É uma palavra que permite uma modificação, um acréscimo de sentido quanto a tempo, modo, espaço, entre outras formas, que vai auxiliar, então, que vai sempre acompanhar verbos, uma oração inteira. Então, é nesse sentido que o advérbio vai existir. E o mal com U se trata de um adjetivo. Então, quando que a gente vai utilizar uma forma ou outra? Quando uma palavra estiver acompanhando o verbo ou a oração toda, nós vamos ter um advérbio. Então, teremos que utilizar o mal com L. Agora, quando esse adjetivo, essa palavra mal, estiver acompanhando um substantivo, aí nós utilizamos o mal com U, que é o caso aqui. Esse mal está se referindo ao quê? A um comportamento. E aí nós temos um macetinho bem interessante para vocês utilizarem, que é: quando for advérbio mal com L, nós vamos trocar esse mal por bem. Faz bem a aula o mau comportamento do aluno. Se dá para realizar essa alteração corretamente, sem modificar o sentido e sem parecer estranho, é porque é um advérbio. Já o mal com U, como é um adjetivo, nós vamos trocar pelo seu antônimo, que é o quê? A palavra bom. Faz mal à aula o bom comportamento do aluno. Então, essas alterações podem ser feitas para a gente comprovar o uso do L ou do U. Vamos para o próximo caso? Outra questão também muito relacionada à fala. Por quê? Porque muitas das nossas pronúncias acabam utilizando o mas, incluindo a letra I. É comum que a gente inclua esse I na nossa pronúncia, mesmo ortograficamente ele não existindo. E isso pode gerar, então, o quê? Um uso indevido da palavra mais em vez da conjunção mas. Então, como que a gente vai saber quando utilizar um ou quando utilizar outro? Primeiramente, vamos verificar aqui
as duas palavras que a gente tem e os exemplos. Olhem o primeiro caso. As aulas precisam de mais atividades lúdicas. Esse mais atividades lúdicas, ele é a soma. Esse mais aqui representa a quantidade. Então, nós estamos nos referindo a uma palavra que indica quantidade e não contraposição. Portanto, esse mais com i se refere a mais, se refere a quantidade. Agora, quando nós estamos utilizando mas sem o i, olhem o exemplo aqui. Os avanços tecnológicos auxiliam a comunicação educacional, mas os educadores precisam estar atentos quanto ao seu bom uso. Esse mas aqui, gente, ele é uma conjunção e ele está indicando uma adversidade, ou seja, algo que é contrário, algo que é diferente da ideia anterior. Então, qual é o macete nessa questão? Além de entender a diferença dos dois e que um realmente não tem a presença da vogal i, é pensar na questão das trocas também. Se eu colocasse as aulas precisam de menos atividades lúdicas, eu estou fazendo aqui o inverso e dá certo. Então, quer dizer que é ali esse advérbio que vai significar nesse sentido de quantidade. Agora, quando eu utilizar o mas sem o i, nós temos outras conjunções que podem ser utilizadas na mesma função, como porém, contudo, entretanto, todavia. Então, coloque outra dessa no lugar e verifique se o sentido permanece o mesmo. Vamos lá? Os avanços tecnológicos auxiliam a comunicação educacional, porém, os educadores precisam estar atentos quanto ao seu bom uso. Ok, pessoal? Vamos para a próxima regrinha. A com H e A sem H. Qual é a diferença desses dois elementos? A pronúncia é a mesma. Agora, a função gramatical de cada uma delas, aí é diferente. O A com H, gente, vem do verbo haver. Então, quando nós o utilizarmos, é porque é um verbo. Está expressando ali um verbo, uma ação. Ou, no caso do verbo haver, um estado. E o a, ele é o quê? Uma preposição. Então, a função dele é de ligar elementos dentro de uma oração, dentro de uma oração, de uma frase. Então, a primeira diferença entre elas é essa função que ambas realizam. Como que a gente pode descobrir, professora, tem algum macete? Tem sim, vamos observar os exemplos. A reunião de pais ocorreu há uma semana. Aqui nós estamos dizendo, então, que algo aconteceu há algum tempo. E a reunião dos pedagogos ocorrerá daqui a uma semana. Então, nós temos duas diferenças aqui. O macete que eu posso passar para vocês, que é muito comum, é a substituição do verbo haver pelo verbo ter. Então, em vez de nós colocarmos o a com h, nós substituímos isso por tem para verificar se é permitido ou não. E aí, olhem só, a reunião de pais ocorreu tem uma semana. Então, dá certo o sinal que é o verbo haver. Agora, a reunião dos pedagogos ocorrerá daqui tem uma semana. Não dá. O verbo não se encaixa entre a palavra daqui e o artigo indefinido uma. Então, não é um verbo, é uma preposição. Bom, um momento para nós conversarmos um pouquinho sobre isso. Vocês podem perceber que, como eu disse para vocês, são elementos relacionados que na fala não existe nenhuma mudança, né? Nós podemos falar esse a, o mal, dessa forma que não há nenhuma mudança, né? Não há erro. Agora, na escrita, se nós escrevermos incorretamente, né, utilizada de forma inadequada, além de muitas vezes não permitir o significado, pode alterar o sentido daquela oração ou daquela frase realizada. Vamos prosseguir que a gente tem bastante coisa ainda para discutir. Próximo exemplo é a questão do faz ou fazem. Qual é a forma correta de utilizar esse verbo aqui? O faz, ele vem, então, do verbo fazer. E aí nós temos o singular e o plural. Professora, como que eu sei, então, que a forma correta é o singular ou plural? Vamos pensar o seguinte, todo verbo, ele pode ser pessoal, que é quando ele tem alguém de acordo com aquela ação, existe alguém
que vai realizar essa ação, né? O verbo pessoal. E o impessoal é quando não há essa pessoa por trás, que nós estamos nos referindo a quem? Ao sujeito. Então, perguntamos aqui para o verbo, quem faz? Ninguém faz. É uma oração sem sujeito. A gente não tem o sujeito desse verbo, não tem ninguém realizando essa ação, esse estado. Então, qual é a regra em relação a isso? Como não há um sujeito e como não há ninguém realizando essa ação, a regra é, o verbo ele será sempre no singular. E nesse caso aqui, a terceira pessoa. Então, a forma fazem 5 anos que aquele professor trabalha com o ensino fundamental está errado, porque não existe um sujeito para concordar e, principalmente, não há sujeito no plural para realizar essa concordância. Então, quando qualquer verbo não tiver esse sujeito, essa pessoa, esse ser, esse substantivo que permite, né, a realização desse estado ou dessa ação, então o verbo ele vai permanecer no singular. Vamos para a próxima questão agora, que é o uso de seja e seja ou esteja e esteja. A regra aqui, gente, é simples. Seja e esteja são formas incorretas. E isso tanto na fala quanto na escrita. A forma correta de se escrever é seja e esteja. Então, olhem os exemplos aqui. Todos estão trabalhando para que a educação no Brasil seja a melhor. Todos estão trabalhando para que essa instituição esteja entre as melhores. Então, não se esqueçam, a forma correta é com o término da vogal A. Vamos para o próximo? Essa também exige um macetinho para a gente perceber ali as diferenças, que é o uso de onde e aonde. Olhem um exemplo aqui. Onde fica a creche mais próxima? Eu estou utilizando aqui um pronome interrogativo, o onde está funcionando aqui nessa questão, mas principalmente ele tem função de localidade, de localização. Onde fica a creche mais próxima? Qual o lugar em que fica essa creche? Agora, quando eu digo aonde você vai levar os materiais, eu estou perguntando para onde você vai realizar essa ação. Então, a diferença aqui é justamente nessa preposição que acaba sendo incorporada aqui, ó, junto a palavra onde. Então, o macete é sempre esse. Quando for permitido utilizar o para antes da palavra onde, é porque esse onde aqui não será onde, será aonde. O a também é uma preposição e ela funciona com o mesmo sentido do para. Mas aí fica muito mais fácil e são algumas questões de pronúncias que fizeram com que essa palavra surgisse, ok? Então não se esqueçam, se dá para substituir, se dá para colocar a palavra para antes do onde, é porque tem então a presença do a, que é uma preposição, e fica então aonde. Vamos para o próximo exemplo agora, que também é muito corriqueiro aí das escritas e das falas, que é o uso da meia e o uso de meio. Olhem o exemplo, o último aqui. Vamos começar ao contrário. O aluno estava meio preocupado com a prova. Primeiro, esse meio aqui está indicando o quê? O modo como ele está. Modo. E aí nós temos então um advérbio. Lembrem-se sempre que quando nós falamos em advérbio, ele não permite singular e plural, ele não permite essa variação. Sempre será singular e não haverá essa transformação de gênero também, que é feminino ou masculino. Então, mesmo que fosse feminino, por exemplo, a aluna estava meio preocupada com a prova. Não pode ser meia, porque meia, gente, é metade, é quantidade. Nós temos aqui um numeral. Aí o numeral permite, né, permite essa transformação do gênero em feminino, mas o advérbio meio, no sentido de um pouco, então a gente tem aqui até uma forma para trocar e perceber se é um advérbio, esse um pouco, essa possibilidade ali do advérbio, ela não pode ser transformada no feminino. Então, o aluno estava meio preocupado com a prova.
A sala de aula estava meio desorganizada, porque funciona da mesma forma. Olha, se a gente trocar por esse um pouco, a sala de aula estava um pouco desorganizada. Então, dá certo porque tem essa função de advérbio. E olhem esse caso aqui. O encontro de capacitação foi encerrado ao 12:30. Aí sim nós temos a utilização aqui, tanto no masculino quanto no feminino, porque indica esse numeral. E o numeral, indicando metade, a gente tem, então, essa possibilidade de acompanhar o substantivo. Por isso que nós temos meio-dia, porque a palavra dia é masculina, e meia, porque se refere a meia hora. Então, a palavra hora é feminina, eu tenho que acompanhar esse numeral, essa metade no feminino, que é o mesmo caso do exemplo seguinte, ok? Vamos para o próximo exemplo agora, que a gente tem várias discussões, e essa aqui, ela é bem importante, porque também interfere tanto na escrita quanto na fala. E aí nós temos que dedicar, então, um momento bem particular para a gente realmente entender como que se utiliza corretamente o para mim e o para eu. Vamos observar os dois exemplos aqui. A diretora pediu para mim elaborar o plano de aula. A diretora pediu para eu elaborar o plano de aula. Primeiramente, vamos verificar os dois pronomes que nós temos aqui, que é o eu e o mim. O pronome eu se refere à primeira pessoa, o mim também, mas nós temos o eu aqui sendo um pronome reto. E o mim é um pronome oblíquo. A gente ainda tem mais uma forma desse pronome oblíquo, que é o me. Qual é a questão aqui? Toda vez que nós formos utilizar um pronome antes do verbo, obrigatoriamente, nesse caso dos exemplos aqui, nós temos a obrigatoriedade de utilizar o quê? O pronome reto. Então, para eu elaborar o plano de aula. A professora pediu para eu elaborar o plano de aula e não o mim. O mim, gente, ele só vai ser utilizado depois do verbo e normalmente ali onde? No final das frases. Por exemplo, o aluno realizou o trabalho e entregou-o para mim. Aí sim a utilização desse mim será permitida. Então, a regra é, antes do verbo, pronome eu. Para eu elaborar o plano de aula, junto com aqui a nossa querida preposição. Agora, quando nós formos então colocar antes do verbo, o mim não pode ser utilizado, ok, gente? Então, a partir de agora, não se esqueçam. A diretora pediu para eu elaborar o plano de aula e não para mim fazer alguma coisa. Vamos prosseguir para a próxima questão? Agente junto e agente separado. Isso aqui na fala também não permite nenhum problema, né? A pronúncia é a mesma. A questão realmente é na escrita, onde nós temos dois usos totalmente diferentes. O primeiro deles é o agente junto e o agente separado. Quando utilizar uma forma e quando utilizar a outra. O agente junto se refere ao quê? A um substantivo que indica uma função. O agente da dengue visitou minha casa. O agente da dengue é aquele responsável pela vistoria, pelo agenciamento, pelo cuidado com os focos da dengue, para observar se há ou não o foco, então, do mosquito. Agora, quando nós estamos nos referindo a agente coletivo de pessoas, nós estamos nos referindo à palavra gente e o a vem antes para fazer esse acompanhamento, né? Quer ir com a gente, né? A palavra gente é feminina, então o artigo feminino vem acompanhando. Então, na escrita é isso. Agora, existe uma coisa fundamental que nós precisamos tomar cuidado com o uso do agente. Por quê? Agente é a mesma coisa que nós. Na formalidade, nós normalmente utilizamos o nós. Ah, professor, então quer dizer que a gente está errado? Não, não está errado, só que normalmente é uma forma mais coloquial de se falar. Não tem problema utilizá-la, desde que haja o quê? A conjugação do verbo adequado. Porque se nós estamos utilizando aqui o gente, que é um coletivo, o verbo
tem que ser o quê? No singular. Porque a gente já está abrangendo todas essas pessoas dentro do coletivo, então o coletivo não tem plural. Então os verbos serão sempre o quê? No singular. A gente vai. Singular. Agora, quando nós utilizamos o pronome nós, que aí sim está no plural, é a primeira pessoa do plural, o verbo tem que concordar. Isso é concordância verbal. Então, nós vamos à escola. Então, não tem problema que vocês utilizem o agente em vez da forma natural de utilizar o nós. Representa a mesma coisa. A questão é, em ambientes mais formais, tentem utilizar o nós com mais frequência, mas principalmente, gente, atendam a essa regra da conjugação dos verbos, atendam a essa regra da concordância, porque é ela que vai indicar, então, esse uso da gramática correto que está sendo transmitido, que está sendo comunicado por meio da fala de vocês. Então, não se esqueçam, a maioria dessas regras, no para eu e o para mim, o a gente vai, né, a gente vamos, que o pessoal utiliza, a gente até entende que o cérebro permite essa troca por pensar que a gente realmente representa um coletivo. Só que por ser já o termo do coletivo, esse substantivo, né, do coletivo, então isso não permite o plural, por isso essa adequação. Então, lembrem-se sempre de transmitir isso aos seus alunos, explicando para eles o porquê que há essa mudança e da concordância verbal, que assim ele vai assimilando melhor esse uso. Vamos prosseguir que a gente tem várias regrinhas ainda para acompanhar. A próxima questão também não tem impacto na fala, porque muitas vezes nós acabamos pronunciando o O com som de U. Então, acaba tendo essa interferência mesmo onde? Na escrita. Olhem o primeiro caso. As crianças não souberam informar com exatidão o comprimento da corda. Então, a palavra comprimento está ligada ao quê? A tamanho. Agora, olhem o segundo exemplo. Os professores devem ficar atentos ao cumprimento das atividades no prazo estabelecido. Esse cumprimento aqui já está mais ligado ao ato de realização, ao estabelecimento, à realização das atividades. Então, a questão aqui fundamentalmente vai acontecer onde? Na escrita. É na escrita que vocês devem adequar corretamente o uso das palavras, porque se nós trocássemos esses dois termos, nós estaríamos fazendo o quê? Mudando o sentido das orações. Então, é esse cuidado que nós devemos ter com essas palavras que são escritas praticamente iguais e que possuem uma ou outra vogal de diferença. Vamos para o próximo caso, que também está relacionado a essa prática, que é retificar e ratificar. São duas palavras também bem próximas, a mudança apenas de uma vogal, mas elas possuem significâncias diferentes, né? O sentido delas é diferente. Olhem o primeiro caso. É necessário retificar a nota do trabalho, pois está incorreta. A palavra retificar, ela vem de corrigir, de arrumar. Então, quando for escrita com E, retificar, está relacionado à correção. Agora, quando eu digo a diretora ratificou a iniciativa da professora, visto que acredita em sua capacidade. Agora, a palavra ratificar está relacionada a destacou, enfatizou. Então, olha a diferença. Se a gente faz a troca dessas palavras, a mudança significativa, ela vai ocorrer. E é uma mudança grande, porque elas realmente são opostas, né? Elas não possuem relações próximas de sentido. Então, temos que tomar cuidado, sim, com essas pequenas mudanças. Vamos para o próximo caso, que também é bem frequente de acontecer, porque há a mudança aqui de uma consoante, mas não é uma mudança como nas outras duas, que é só uma mudança de significado. Na verdade, é uma mudança de classe gramatical. Nós temos aqui a viagem escrita com G e temos a viagem escrita com J. A primeira viagem, olhem o exemplo ali. A viagem dos alunos ocorrerá na próxima semana. Trata-se de um substantivo, a viagem dos alunos. Então,
Quando nós utilizamos a viagem, é quando nós estamos nos referindo a um substantivo. Agora, o viagem com J já vem do quê? Do verbo viajar. Por isso que a gente utiliza aqui, ó, o radical desse verbo. Esperamos que eles viajem em boas condições climáticas. Então, nós estamos aqui utilizando um verbo. Então, quando for a ação, espero que eles viajem, viajem com segurança. Isso, quando nós estamos fazendo essa indicação, esse conselho por meio do verbo, sempre aqui, ó, acompanhado normalmente por um outro verbo imperativo, né, ou de estado, ele vai indicar, então, o verbo. O verbo tem que ser utilizado com J e o substantivo tem que ser utilizado com G. Vamos para a próxima questão agora. Ao encontro de e de encontro a. Essa diferença também ela é bem visível na questão do uso contrário das duas preposições. Nós temos o primeiro caso que é ao encontro de e no segundo caso de encontro a. São opostos, as duas são preposições, mas dentro da oração elas significam de formas diferentes. Então, olhem só o primeiro caso. As ideias da diretora vão ao encontro dos interesses da escola. Quando nós dizemos, então, que essas ideias vão ao encontro dos interesses da escola, ao encontro de, nós estamos dizendo que está de acordo, está concordando, está em consonância. Agora, olhem o segundo caso. As ideias do coordenador vão de encontro aos interesses de todos. Nós temos aqui o contrário, de encontro ao. É como se a gente estivesse em oposição. É como se fosse dar de frente, né? Ir de frente àquele interesse. Então, olha que interessante, né? São mudanças, claro, que precisam do contexto para significar, mas fundamentalmente a gente troca ali aquela preposição de lugar e o sentido acaba indo para um lado totalmente oposto, para uma mudança significativa de sentido. Então, claro que nesse momento a gente consegue perceber ali que são mudanças pequenas. Claro que eu não vou trazer toda a abordagem gramatical para vocês por conta do tempo e da particularidade dessa disciplina, que vem com a intenção mesmo de tirar algumas dúvidas, de tentar auxiliar nessa identificação do significado e da relação com a gramática, mas de forma breve a gente já consegue observar então que em geral essas regras estão muito ligadas ao quê? A ortografia, porque há em muitos desses casos o uso de uma letra ou outra, e em outros casos a questão de utilizar ou não um termo da forma diferente, e aí na hora de produzir o sentido por meio desse enunciado, a significação ser totalmente diferente. Temos mais, vamos continuar com a discussão. Agora o próximo caso é, qual é a forma correta de se utilizar aqui? A meu ver ou ao meu ver? A gente tem então a utilização dos dois exemplos aqui nas frases. O primeiro, a meu ver, a educação precisa refletir sobre as variedades linguísticas. Agora eu tenho um outro caso que diz que é, ao meu ver, a educação precisa refletir sobre as variedades linguísticas. Gente, a forma ao meu ver, ela está incorreta. A forma correta de se utilizar isso aqui, segundo a gramática, é a meu ver. A preposição, ela não vem somando aqui o artigo. Por quê? Porque o pronome meu, nesse contexto, ele não permite o uso desse artigo. Na verdade, na maior parte dos contextos de utilização do pronome, ele não vai utilizar o artigo, a não ser quando eu substantivar essa palavra, ou seja, permitir que que essa palavra se transforme em um substantivo. Então, a forma correta é a meu ver e não ao meu ver. Vamos para o próximo caso, que interfere bastante na escrita, mas na fala, claro, não tem nenhuma diferença, porque nós estamos pronunciando a mesma palavra, né? A fonética dela é a mesma. Então, aí nós temos os seguintes casos. O seção, começando com S e depois com dois S's. No segundo caso,
começando com S e no meio C cedilha, e por fim o C, que vai no meio da palavra utilizar dois S. São três palavras que são pronunciadas da mesma forma, mas com significação e utilização diferente. O primeiro caso aqui, os pedagogos foram convocados para sessão extraordinária. Essa sessão, ela se refere a evento, a uma situação que foi realizada ali num momento diferente, no caso aqui da oração, um evento extraordinário, um segundo momento. Então, quando nós falamos em cinema, em espetáculo, nós estamos utilizando a sessão do cinema, com um S no início e dois S's no meio. No segundo exemplo, nós temos: os pedagogos devem entregar os documentos na seção de recursos humanos. Essa seção já se refere à repartição ou departamento. Então, significa um local que é realizado esse processo. Então, na seção de recursos humanos, no departamento de recursos humanos. E, por fim, nós temos: a escola autorizou a cessão dos direitos autorais da campanha. A cessão aqui é utilizado no sentido de finalização, de término, ou de transferência também. Então, ela é utilizada no sentido de ação, né? A escola autorizou a cessão, o término, a finalização dos direitos autorais da campanha. Então, como eu disse para vocês, na fala, isso não vai ter nenhuma interrupção, nenhuma questão prática, mas na escrita é necessário adequar a forma, se utilizar o S, se utilizar o C cedilha no meio, dois S's e assim por diante. Vamos para o próximo caso, que é a utilização do em anexo e o anexo sozinho, sem o acompanhamento, então, da preposição. Vamos ver os exemplos aqui. Primeiramente, em anexo seguem as matrículas. Primeiramente, esse em anexo está separado por uma vírgula e representa, então, como que esses anexos estão sendo enviados. Está sendo utilizado aqui como uma função, um complemento desse verbo, né? Com a forma como essas matrículas estão sendo enviadas. Então, aqui nesse caso, como se trata da função de advérbio, novamente não vai permitir o quê? O plural e também não vai permitir o gênero feminino ou masculino, justamente porque representa essa função de advérbio e não vai acompanhar o substantivo que aparece na frase. Olhem o outro caso. As matrículas seguem em anexo, novamente. Né? As matrículas está no plural, no feminino, mas nós temos o uso da preposição realizando essa permissão. A palavra anexo não está acompanhando o substantivo, ela está indicando a forma, o modo como essas matrículas estão seguindo. No terceiro caso também, enviem em anexo as matrículas. Novamente, representando aqui, completando o sentido do verbo e não do substantivo. E por fim, nós temos então três usos diferentes que vão permitir essa flexão de gênero e número, né? Singular, plural, feminino e masculino. Envie o currículo com foto anexa. A palavra anexa aqui agora está acompanhando essa foto. Não há o uso mais da preposição. Então, nesse caso, sem o uso da preposição, nós transformamos essa palavra e ela vai acompanhar esse substantivo. Então, por isso que nós utilizamos o feminino e o singular. Olhem o segundo caso. Enviei o e-mail com o currículo anexo. Novamente, esse currículo está anexo e está acompanhando aqui essa sequência de masculino e singular. Olhem o outro caso. Anexos foram enviados os documentos e as tabelas. Então, também, como a gente tem a presença aqui do plural e do masculino, a gente vai utilizar o plural e o masculino também. Então, a questão fundamental é: qual é a função da palavra dentro do contexto e se está ou não utilizando essa preposição. Porque ao utilizar a preposição, automaticamente a palavra anexo ela vai se manter no masculino e no singular. Vamos para o último caso antes da nossa segunda atividade, que é o uso da expressão
é proibido. Essa expressão tem uma particularidade que é a seguinte: ela só vai permitir o uso do feminino se houver um artigo feminino antecipadamente ao substantivo seguinte. Por exemplo, olhem o primeiro caso. É proibido entrada de pessoas não autorizadas. Entre proibido e entrada, a gente não tem a presença do artigo a, que é o artigo definido feminino. Não há. Então, a regra é manter a expressão no masculino, sem a devida adequação. Agora, olhem o caso a seguir. É proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Aqui a gente tem a presença desse a, a gente tem a presença desse artigo. Então, nós fazemos a adequação na expressão é proibido, que se transforma em é proibida. O caso seguinte, também a única questão é que não há a presença do verbo ali, o verbo é. A gente tem proibido a entrada de pessoas não autorizadas, novamente a gente não tem o uso desse artigo feminino, então por isso mantém-se o masculino. E no segundo caso, proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Por quê? Nós temos o uso aqui do artigo e por isso segue-se a regra que é complementar, adequar essa expressão ao artigo que segue em seguida. Então, nós trouxemos até aqui algumas questões bem particulares quanto ao uso de expressões cotidianas, que há algumas regras específicas, principalmente alguns usos ligados à ortografia, mas em geral o meu objetivo era trazer mesmo essa questão de que algumas palavras na fala não trazem esse problema, né, relacionado à gramática, mas que na escrita acabam tendo essa mudança de sentido e muitas vezes atrapalhando a compreensão e a produção de sentidos adequados ali naquele texto. Então, ainda falando de gramática, a nossa aula toda hoje é relacionada à gramática e ortografia. A nossa atividade a seguir é para vocês observarem um fator. Acompanhem comigo. Então, gente, quando devem ser usados os porquês? E aí eu trouxe uma tirinha que diz: por que é separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei, que traz exatamente o uso dos 4 porquês. Então, comentem, discutam entre vocês, mandem as contribuições que a gente já volta para a discussão e para a continuação da nossa aula e das nossas noções gramaticais.
Voltamos então, pessoal. Bom, eu verifiquei que vocês estão acompanhando a aula, que estão realizando as anotações. Então, gente, é isso mesmo. Aproveitem, porque são algumas regras que vocês vão usar muito na escrita de vocês e ao longo da prática, tanto como alunos quanto de professores. Bom, algumas dúvidas de outros conteúdos que eu não abordei e não vou abordar aqui, eu vou frisar para vocês novamente. Mandem no fórum que eu abri sobre noções gramaticais, que aí eu vou tentar, na medida do possível, responder a todas até o término dessa disciplina. Mas vem um questionamento que, em geral, o pessoal ficou um pouquinho em dúvida, que é lá de Maceió, que acabou formalizando essa questão. A aluna pergunta se usar o termo "se queremos discordar", né, utilizar "ir de encontro a". Exatamente. Ir de encontro a alguma coisa é você estar como se fosse um embate. Agora, se vocês estão de acordo, estão concordando, se a ideia é favorável, é afirmativa, a gente usa "ao encontro de". Acaba fazendo, então, esse encontro de ideias. Espero ter sanado a dúvida, mas se vocês realmente ficarem com mais dúvidas, me avisem lá no fórum que eu mando outros exemplos também, ok? Bom, agora vamos a contribuições agora da questão dos usos dos porquês. Em geral, todos vocês acertaram, aliás, todos mandando as contribuições. Eu selecionei algumas mesmo para comentar e principalmente para mostrar aí alguns polos que eu acabei ainda não comentando ao longo das minhas atividades. Então, a primeira vem de Ribeirão Preto, onde ela diz que o grupo concluiu a seguinte utilização: por que separado sem acento em frases interrogativas direta e indiretamente e ou em substituição à expressão "pelo qual". Ok. O porquê junto com acento é utilizado no final da frase. Na verdade, não, gente. Esse porquê junto com acento, ele é utilizado na função de substantivo. O porquê junto sem acento é utilizado, então, nas respostas. Ok, faltou só o porquê separado com acento, que esse sim é utilizado no final das perguntas, principalmente isoladas ali depois de uma afirmativa. Andradas também mandou a contribuição. Porque junto sem acento é uma explicação e frases afirmativas, exatamente, é uma conjunção. O porquê separado sem acento, frases de interrogação, né, e podem ser substituídas por "pelo qual", mas aí lembrem-se, sem acento. E o porquê junto com acento pode ser substituído por "causa", "motivo" ou "razão", porque justamente representa o uso do substantivo, então ele sempre vem acompanhado do artigo masculino. E o porquê junto o porquê separado com acento no final das perguntas, né, no final das interrogativas. Bocaiúva também mandou, dizendo também esse uso, né, porque separado sem acento faz a pergunta, nunca vem ao final, exatamente porque ao final vem o porquê separado com acento, que é o que eles dizem depois. O porquê junto sem acento responde a pergunta, então são utilizadas em respostas. E o porquê junto e com acento vem sempre antes de artigo, pronome, adjetivo ou número, porque é justamente um substantivo, ok? Bom, tem mais alguma contribuição? Tem de Luziânia Goiás também. Novamente, a mesma questão, o porquê separado sem acento, o início de frases e orações interrogativas, porquê com acento e separado no final da oração interrogativa, o porquê com acento e junto usado como substantivo e é antecedido por um artigo, como eu disse para vocês, e o porquê junto sem acento, uma explicação. Então, todos estão corretos, né? Só ali alguma outra coisinha que estava inadequada, mas eu já apontei. Então, vamos verificar o uso desses porquês e dar sequência, então, aos próximos conteúdos. Acompanhem comigo. Bom, aqui no porquê, faltou, claro, o porquê substantivo, que eu já vou exemplificar para vocês, mas fundamentalmente a gente tem que pensar aqui nesses usos particulares, que são os que normalmente causam maior dúvida. Quando a gente for utilizar no início da oração, né, na verdade no início da pergunta, da interrogação, a gente vai utilizar então o porquê separado sem acento. Em qual outro momento esse porquê também vai ser utilizado? Quando nós utilizarmos a substituição "pelo qual", então se der para realizar essa troca,
também há, e a interrogativa indireta. O que é uma interrogativa indireta, gente? É esse exemplo aqui, ó. Não entendo por que você não gosta de gramática. Ele está fazendo uma pergunta, ele está perguntando por que ele não gosta de gramática, mas em vez de utilizar a forma normal, né, a forma direta de terminar a pergunta com ponto de interrogação, ele realiza essa pergunta de uma forma indireta, onde só há o ponto final, mas o porquê é um questionamento. Então, ele deve ser utilizado separado sem acento. Agora, o porquê separado com acento, aí esse vai ser utilizado quando? Quando ele aparecer no final da oração ou quando houver uma afirmação e ao término dessa afirmação houver um ponto e for utilizado o porquê separado, numa pergunta, numa frase nova. Aí nós também utilizamos esse porquê com acento. Aí nós temos mais um caso, que é o porquê junto sem acento, que é nas respostas, né? Que indica a causa ou uma explicação. Não gostava, porque ainda não sabia. Então, é a resposta que vem justamente para explicar alguma coisa, que vai ser utilizado, então, o porquê sem acento. Vamos voltar lá no quadrinho da atividade para a gente observar? Temos um menininho lá que diz assim para o pai dele, por que é separado? E aí o uso bem adequado porque ele está utilizando aqui, ó, o porquê separado sem acento no início da oração, como vocês mesmos tinham apontado. Aí o pai diz, por que não é junto? Realizando o quê? A resposta, a explicação da pergunta que o menino fez no quadrinho anterior. E aí ele questiona, mas por quê? Olha o porquê isolado aqui, ó. E aí, quando ele vem isolado, sem uma afirmação anterior, ele vem separado e com acento. E aí, a última resposta, o porquê eu não sei. Veio acompanhado aqui do artigo masculino, automaticamente esse porquê ele vai ser um substantivo, por isso que vem junto e com acento. Então, na verdade, nós só fizemos uma retomada aí do que vocês já tinham abordado no conteúdo durante a nossa atividade, e o uso do porquê é bem interessante. Na escrita, ele faz bastante diferença, principalmente na significação. Então, lembrem-se dessas regrinhas que na hora da escrita vocês irão garantir, então, essa gramática adequada. Vamos prosseguir falando um pouquinho sobre acentuação e pontuação, que são questões essenciais aí à prática de vocês. Acompanhem comigo uma citação. Aqui eu trouxe para vocês, na verdade, um posicionamento da revista super interessante, que ela traz, na verdade, a origem da pontuação. Então, é isso que a gente vai verificar de uma forma breve. Bom, você sabe como e quando surgiram os sinais de pontuação? Os sinais de pontuação surgiram no início do Império Bizantino. A maneira como hoje os utilizamos é diferente da usada naquela época. O ponto final servia para separar uma palavra da outra. Os espaços brancos entre palavras só apareceram no século VII, na Europa, e foi nessa época que o ponto passou a finalizar a frase. O ponto de interrogação é uma invenção italiana do século XIV. O de exclamação também surgiu no século XIV. Os gráficos italianos também inventaram a vírgula e o ponto e vírgula já era usado pelos antigos gregos muito antes disso como sinal de interrogação. No século XVI surgiram os dois pontos e no século XVII a aspa. Então, o mais interessante da pontuação, né, primeiramente nós temos que lembrar que a pontuação ela é essencial para o texto escrito, por quê? Na fala, quando nós queremos indicar uma pergunta, né, uma dúvida, ou exclamar, né, algo, né, por meio da entonação, ou desejamos manter uma pausa, ou uma pausa longa como se houvesse uma continuidade. Esses momentos a gente consegue exemplificar por meio da fala, por meio das expressões. Então, a fala permite essa particularidade que no texto escrito, se não houver esses sinais, né, essa sinalização para determinados efeitos de sentido, será um conjunto de palavras sendo lido, sendo
pronunciado de uma forma qualquer. Então, quando a gente utiliza uma vírgula inadequada, vocês já devem ter visto muito na internet isso, né? O uso de vírgulas em lugares inadequados ou a retirada de vírgulas transformam totalmente o enunciado que foi elaborado. Então, é por isso, porque a pontuação exerce, cada uma delas, uma função dentro do texto. Funções que na nossa fala, né, na nossa oralidade, isso acontece por meio da entonação. Então, quando eu faço um questionamento para vocês, ao término da pergunta, eu não faço essa entonação, que vocês conseguem perceber automaticamente que trata-se de uma pergunta. Ou se eu quero exclamar alguma coisa, nossa! Automaticamente vocês sabem que tem uma exclamação ali e que se vocês forem transcrever essa fala, vocês vão utilizar o ponto de exclamação. Então, é para isso que os pontos servem, né, que a pontuação serve para sinalizar o momento específico da escrita. Vamos verificar algumas dessas pontuações. Claro que brevemente, né, não deu para a gente trazer exemplo de todas as pontuações, mas é uma forma da gente relembrar um pouquinho o que são e a função delas dentro do nosso texto. A primeira delas, sem dúvida, é uma das mais importantes, que é a vírgula. Por que é tão importante, professor, o uso da vírgula? Primeiro, a indicação da vírgula é para mostrar pausas na escrita, momentos de pausas. Senão nós não teríamos nem como respirar ao realizar uma leitura em voz alta, por exemplo. Mas, fundamentalmente, a vírgula ela tem funções muito específicas, principalmente no uso de orações coordenadas e subordinadas, a separação do aposto, separação de ideias. Então, assim, a vírgula tem muitas regras, tem muitas especificidades e é importante que vocês estudem cada uma delas. Então, eu já deixo uma dica essencial para vocês. Estudem as vírgulas, elas são essenciais para a produção escrita, fazem muita diferença. Então, a vírgula é um dos pontos mais importantes, principalmente na escrita formal, na escrita acadêmica. Depois nós temos o ponto, conhecido também como ponto final, justamente porque a função dele é finalizar um período. Pode ser uma frase, um conjunto de orações, uma única palavra. Então, a função do ponto é justamente dizer que aquele período, aquele enunciado acabou ali e que uma nova ideia vai ser realizada. Depois disso, nós temos também o ponto e vírgula, que também funciona como ponto, né? A indicação do ponto e vírgula é mostrar que houve o término de uma ideia, mas que ainda nessa mesma sequência de ideias vai ser começado um novo enunciado sem a necessidade de iniciar um novo período. Então, o ponto e vírgula, além da vírgula, o ponto e vírgula também deve ser estudado com cuidado e observado, porque muitas vezes ele é deixado de lado, ele não é utilizado, mas o seu uso é muito importante para evitar frases muito curtas, para que o texto de vocês não pareça um monte de frases curtas sem nenhuma ligação. Então, eu recomendo que esse ponto também seja utilizado e seja estudado com mais cuidado. Os dois pontos representam duas questões, ou uma explicação que vem logo a seguida, ou o início de um diálogo. Nós utilizamos frequentemente os dois pontos nos discursos diretos, quando nós realizamos, então, o uso dos dois pontos. Na linha seguinte, vai realizar, então, um diálogo, começa-se com travessão, em letra maiúscula. Na alfabetização, a gente utiliza muito esse ponto, para o nosso aluno ver que é um momento em que vai começar a fala dos personagens nos textos narrativos e no texto acadêmico que nós escrevemos, vem justamente para indicar que uma explicação vai acontecer. Temos também o ponto de interrogação, que significa um ponto representativo das interrogações, ou seja, das perguntas, que é esse aqui. O ponto de exclamação, que já indica, então, uma entonação que na voz nós realizamos com familiaridade, né, com facilidade, mas que na escrita, para representar essa falta de entonação, já que é um texto escrito e não tem nenhum outro recurso, então existe o ponto de exclamação. Temos as reticências, que eu exemplifiquei para vocês na fala anterior, quando eu dei uma pequena pausa sem continuidade, eu fiz a representação das reticências. As reticências são aqueles três
pontinhos finais, eles representam justamente essa pausa da discussão, como se deixasse aquele assunto, aquela ideia ainda em continuidade, em aberto para prosseguir essa discussão. As aspas nós utilizamos para as nossas citações, que é o nosso discurso indireto. Nos textos narrativos, quando nós queremos utilizar um diálogo sem a utilização dos dois pontos e do travessão, a gente coloca a fala desse outro dentro das aspas. Os parênteses, que também são frequentemente utilizados para separar, né, uma ideia ou então enfatizar alguma ideia, e aí a gente coloca essa ideia, esse enunciado dentro dos parênteses para permitir essa relação de que, olha, temos que prestar atenção nessa frase, nesse enunciado, mas ele não cabia dentro da discussão do texto, por isso que é colocado entre parênteses. Os colchetes, que também vêm com essa intenção, né, de separar alguma informação dentro do texto, é utilizado também muito na matemática, e o travessão, que aí sim é utilizado então para indicar que é um diálogo, que está sendo realizado um diálogo naquele momento do texto. Então, como vocês puderam observar de uma forma bem breve, a pontuação a gente tem vários pontos, cada um com a sua particularidade, e que acabam indicando principalmente o que eu disse para vocês, essa questão da busca por uma entonação que no texto não existe, então nós fazemos isso por meio da pontuação. E agora vamos prosseguir falando de um acento muito utilizado e que deixa muitas dúvidas, que é o uso da crase. Acompanhem comigo. Quando nós falamos em crase, aí normalmente a gente sempre fica em dúvida. Eu olho o verbo, eu olho o termo seguinte, mas fundamentalmente, claro que tem verbos que automaticamente pedem o uso da crase, mas é fundamental que a gente preste atenção no que é aquela palavra que está sendo ali, aquele a. Qual é a soma dele? O que ele significa naquela frase para a gente entender se vai precisar de crase ou não. Bom, a definição de crase é a fusão da preposição a com o artigo a e assinalada mediante o uso do acento grave. Então, nós temos aqui a crase e essa crase, vamos voltar lá, nós temos a soma de dois as. Só que na língua portuguesa, nós não permitimos a pronúncia separada e a escrita separada desses dois as, porque não existe fui à cidade. A gente não pronuncia assim. Existe o dobro da letra, automaticamente a gente vai fazer o quê? Somar e atribuir, então, essa acentuação dizendo que há ali a soma de duas letras As. Mas não necessariamente são letras As que significam a mesma coisa. Esse primeiro A vai indicar uma preposição e esse segundo A vai indicar um artigo feminino a. Então, se eu conseguir observar que o meu substantivo seguinte a esse a pede ou não o artigo, automaticamente eu já consigo verificar se há também a solicitação dessa crase e se há uma preposição. E aí, gente, a crase, sempre que o termo antecedente exige a preposição a e o termo consequente aceite o artigo a. O exemplo aqui que eu trouxe para vocês, fui à cidade. Como que eu vou saber aqui se há um artigo e se há uma preposição? Eu fui a algum lugar. Então, eu sei que há uma preposição porque esse meu verbo solicita. Além disso, a palavra cidade é uma palavra feminina. Se é uma palavra feminina e é um substantivo, provavelmente ele vai pedir esse artigo feminino. Aí eu tenho dois macetes para vocês realizarem a substituição. Ou vocês trocam a preposição a por para, ou por outras preposições também, ou vocês realizam a transformação do a craseado pelo masculino ao, que é a soma também de uma preposição mais um artigo, só que aí o masculino porque vai acompanhar palavras masculinas. Então, olhem só, fui à cidade, fui ao Rio de Janeiro. Deu certo a substituição? Deu certo. Sinal, então, que esse a, ele é craseado. Fui para a cidade. Também dá certo, porque eu fiz a troca do quê? Da preposição. Se dá certo o macete,
Ok, o A é craseado, seguimos aí com a construção do texto. Quando não ocorrem essas duas condições, então não há crase. Por exemplo, conheço a cidade. Eu pergunto, conheço a alguém? Conheço a algum lugar? Não, quando eu conheço algo. Então, o meu verbo, ele não está pedindo preposição. Agora eu digo aí, a cidade, esse a, então ele vai ser o quê? Ele vai ser apenas um artigo feminino, indicando o quê? Singular e feminino é essa palavra cidade. Então, nesse caso, faltou a primeira condição, que era justamente o uso da preposição. Então, se não há preposição, mas há artigo, eu mantenho o a, mas sem o uso da crase. Para saber, então, se a palavra aceita ou não o artigo, também tem um macete de verificar se é possível aplicar da antes da palavra, ou basta usar de. Por exemplo, vou à Bahia, vim da Bahia, deu certo? Utilizar o verbo vim, né, no sentido de passado, que é ali a gente tem o vou no futuro e vim no passado. Se nós realizarmos essa transformação e for permitido o uso do de, né, no caso a soma do de mais o a, automaticamente nós sabemos que tem então o uso da crase. Existe até um macete que é vim de algum lugar, vou a algum lugar, e aí esse a acaba tendo a utilização da crase, ok? Mas olha que interessante, vim de São Paulo, eu vou a São Paulo. Por que esse a São Paulo aqui não permite a crase? Porque São Paulo é uma palavra masculina, não permite o uso da crase. Justamente, lembre-se sempre, vai ser uma preposição mais um artigo. A gente tem ali, ó, da é a preposição mais o artigo. Vim da Grécia. Olha só, temos o de mais o artigo feminino a. Então, vou à Grécia. Vim de Moscou, vou a Moscou. Por quê? Moscou também é uma palavra masculina, ok? Vamos seguir para a próxima questão. Sempre se usa a crase então. Quando se indica o número de horas, chegamos às 12 horas. Nós estamos indicando número de horas, né? Um horário. Então, sempre que for utilizado horas, nós vamos utilizar a crase. Lembrando que tem que ser palavras femininas. Olha, se substituir por um substantivo masculino, não se usa a crase. Por exemplo, chegamos ao meio-dia. A palavra meio-dia é masculina. Olha a presença do artigo o aqui. Então, nesse caso, não permite, a não ser nas horas femininas, ok? Lembre-se disso. No segundo caso, com a expressão a moda de. Então, toda vez que vocês forem escrever a moda de, essa utilização deverá aparecer a crase. Por exemplo, pedimos a pizza à moda da casa. Atenção, gente, usa-se a crase mesmo que a expressão moda esteja implícita. Por exemplo, ele escreve a Drummond. Aqui, entre esse a e esse Drummond, a palavra moda está implícito. Por isso que utiliza-se a preposição. Claro que dificilmente a gente utiliza essa forma, porque normalmente ela realmente é utilizada de forma culta, ou na literatura, ou no jornal. Mas se vocês vierem a empregar esse termo, vocês podem não utilizar a palavra moda, mas devem manter a preposição, e, ou seja, utilizar a crase. No terceiro caso, nós temos também as expressões femininas, aquelas que se referem a verbos exprimindo tempo, lugar e modo. Então, quando aparecer um advérbio feminino e que se refiram, então, aos verbos que auxiliem em novas informações sobre a ação desse verbo, aí nós vamos utilizar a crase também. Por exemplo, chegaram à noite. A palavra noite é um advérbio feminino, portanto, ele vai ter a utilização do artigo e, ao mesmo tempo, também temos a presença da preposição. Chegamos ao meio-dia. Também, como nós fazemos essa transformação, utilizando o ao, né, que é o masculino da soma dessa preposição mais desse artigo,
Então, nós temos aí a comprovação de que vai ser utilizado a crase. Comeram às pressas. Quando eu digo às pressas, é o modo como essa ação foi realizada. É um advérbio. Advérbio feminino, vai ser utilizada a crase. Professora, mas por que ali esse A craseado tem o S? Porque o artigo feminino que soma com essa crase aqui é o artigo as, porque pressas está no plural. Então, por isso que a crase vai ser utilizada e o plural também, porque é a soma justamente daquele artigo que está acompanhando o advérbio. E saiu à procura da menina, né? Saiu à procura da menina, está relacionado a essa questão do verbo. Então, também precisa dessa utilização. Vamos agora para os casos onde não vai ocorrer a crase. Primeiramente, então, diante de um nome masculino, eu já informei para vocês ao longo dessa discussão sobre a crase, que toda vez que nós estamos depois ali daquela preposição, tem um nome masculino, automaticamente o uso da crase está extinto, porque o uso do masculino, do artigo masculino é o, então não vai permitir. Palavras masculinas não têm o uso do artigo feminino. Por exemplo, escreveu a redação a lápis. Esse a aqui vai ser só preposição, porque a palavra lápis é masculino, é o lápis. Então, ali só existe preposição, não existe artigo. Também, diante de um verbo, olhem o caso aqui. Ela se pôs a escrever tudo o que lembrava. Por que diante de um verbo não é permitido o uso da crase? Porque verbos não permitem o uso de artigos. Se nós colocarmos artigos antes do verbo, esse verbo, desculpa gente, ele vai se transformar em substantivo. O artigo ele só vai acompanhar substantivo, gente. Então, se houver um verbo e tiver um a antes dele, a crase não vai ocorrer, porque ali é só preposição. Verbos não aceitam artigos antecipadamente. Num terceiro caso, diante de artigo indefinido. Por quê? Justamente porque nós temos duas formas de artigo, os definidos e os indefinidos. Se nós já estamos utilizando uma forma de artigo, nós não podemos usar a outra. Ou é definido ou é indefinido. Então, aqui, levou o paciente a uma clínica. A posição do artigo, que poderia ser a, já está sendo realizada. Então, o a anterior é só preposição, não há essa soma. E, por fim, temos mais casos, mas aqui nesse slide, desculpa, gente, diante de pronomes pessoais, demonstrativos e indefinidos. Por quê? A mesma coisa da questão do verbo, gente. Eu disse para vocês que, a não ser substantivos, nenhuma outra classe gramatical permite o uso dos artigos antecipadamente. Então, entregou o filho a ela, olha o pronome aqui, não permite o uso do artigo, então é só preposição. Nunca mais voltaremos a esta cidade. Esta também é um pronome e não permite o uso de artigo. Não devo nada a ninguém. Pronome indefinido também não aceita artigo. E vamos agora para os dois últimos casos de expressões que não permitem o uso da crase. Diante de expressão de tratamento, enviou circular a Vossa Excelência comunicando o resultado da reunião. O pronome, as expressões de tratamento são pronomes. Então, a mesma regra do verbo e dos pronomes e de qualquer classe gramatical, a não ser o advérbio, que aí nós temos, então, essa presença do artigo. Tirando os dois, gente, não vai permitir o uso da preposição, desculpa, do artigo. Vai ser só a preposição, né? A gente pode substituir ali por para. Enviou o circular para Vossa Excelência. Não é para a Vossa Excelência, é para Vossa Excelência. E aí, no último caso, com locuções formadas por palavras repetidas. Por exemplo, ficaram face a face com o inimigo. Essa face a face aqui não permite a utilização, porque senão nós teríamos ali a soma e obrigatoriamente o primeiro elemento
precisaria também utilizar esse termo a. Então, aqui é interessante para a gente refletir justamente nessa questão de que o uso da crase sempre será a soma de uma preposição mais um artigo. Então, só recapitulando antes da gente encerrar a nossa disciplina, a questão da preposição são palavras que unem, né, termos, e o a do artigo vem na intenção de demonstrar o singular ou o plural e o feminino do termo seguinte. Então, por isso que nesse caso aqui, a gente tem, então, o acraseado. Em todos os outros casos, a gente não vai utilizar a crase. Bom, pessoal, esse era o último elemento gramatical que eu pensei em trazer para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula, porque realmente é de um conteúdo bem puxado, né? As discussões são breves, porque o nosso tempo é curto, mas espero ter sanado muito as dúvidas que vocês possivelmente tinham em relação a esses empregos, a essas particularidades. Agora eu venho com uma reflexão final que eu proponho que vocês observem comigo, olhem só. Então, gente, a aula de hoje mostrou para nós que é importante reconhecer que existe uma norma padrão. Contudo, devemos lembrar que são as práticas sociais que irão delimitar se a linguagem exigirá ou não tais regras. Bom, claro que a norma padrão ela é necessária, né, ser apreendida na escola. Essa é a nossa função de professores, permitir que os alunos tenham acesso a essa norma padrão, a essas regras que eu trouxe para vocês, só que nem todo momento vai necessitar esse uso. Então, mais uma vez, o importante é refletir sobre a situação de comunicação e verificar se há necessidade do emprego da norma padrão ou não da língua e essa adequação gramatical. Bom, desejo então uma ótima semana a todos. Nós vamos agora realizar a atividade, né, a aula atividade na sequência. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre outros conteúdos gramaticais ou até mesmo um complemento sobre esses que foram abordados, já está disponível o fórum sobre noções gramaticais para vocês, então entrem lá, deixem suas dúvidas, vamos refletir juntos, que o importante é que haja então essa troca de saberes e que vocês consigam então melhorar a leitura, melhorar a escrita e principalmente leiam bastante. A leitura permite a ampliação da gramática, permite a ampliação da linguagem, então é fundamental que vocês realizem essas práticas. Semana que vem nós vamos falar um pouco sobre produção de texto, sobre linguagem e os seus recursos nesse momento específico. Vamos finalizar também a nossa disciplina, mas de qualquer forma nós nos encontramos daqui a pouquinho na atividade. Uma ótima semana, uma boa noite e até logo!